Estamos iniciando mais um DomusCast com o objetivo de levar para você aí conteúdo relacionado ao mundo condominial, ao mundo corporativo, aos arquitetos, designers, construção civil, profissionais autônomos de forma geral. E estamos hoje aqui com a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, como Tudo você certo? está, Marcelo? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos já se aprofundar no assunto. Eu vou confessar para ti, eu te chamei para conversar porque eu quero entender muito mais do que tu faz. Eu já sei o que tu faz, estamos trabalhando muito próximos, né? Já sei do tema, né? E aí eu quero entender um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar na sequência aí. Legal. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast, como eu comentei, estamos com a Gabriela Medeira, Gabriela Madeira, consultora de imagem e comportamento, especialista em imagem profissional e masculina. Currículo: formado em Direito, atuou na área jurídica antes de migrar para a consultoria, busca ajudar pessoas e empresas que se comunicarem se comunicarem com mais clareza, presença e intenção. Atua há mais de 4 anos com desenvolvimento de imagem para profissionais e empresa, criando manuais de dress code, treinamentos de comportamento e palestras sobre imagem estratégica. Nosso tema vai ser imagem profissional e ambiente corporativo. O que a sua equipe comunica sem dizer uma palavra? É isso, Gabriela? É isso. Se quiseres falar um pouquinho mais de você, da sua formação, como você chegou aqui, até de diferente o direito aqui, que eu não sabia sobre quando li aqui. Sim, eu sou formada em Direito, eu era servidora pública, concursada, passei no concurso e trabalhava como assessora de um juiz. Em Joinville? Em Joinville, no Tribunal de Justiça, ali no Fórum. Trabalhava ali como assessora de um juiz. E aí eu engravidei, a minha filha nasceu, tem 5 anos hoje. E quando começou a quarentena, eu ia voltar da minha licença maternidade, ela iria para a escola e tudo fechou. E aí eu me vi, meu computador, meus prazos e uma filha bebê para criar. E entre aquela rotina de cumprir prazo, cumprir meta, eu vi que não era aquilo que eu queria. Que o que eu gostava mesmo do meu trabalho era o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, o atendimento dos advogados, das partes. Quando eu fiquei só com o meu trabalho, eu pensei, não. E a minha filha crescendo e eu ali naquela correria que foi. Aí eu descobri a consultoria de imagem como profissão. Passei ali, né, pela mudança de corpo da maternidade, mudança de rotina, tudo que envolve, né, essa questão da vestimenta em relação à maternidade. E pensei, por que não procurar a consultoria de imagem como profissão e ajudar, né, me ajudar e também ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu. E foi assim que eu entrei na consultoria de imagem. Aí fiz uma transição de carreira, depois de algum tempo saí do TJ, né, pedi exoneração do cargo público para trabalhar com consultoria de imagem. Então foi isso que me moveu, assim, o nascimento da minha filha, essas mudanças no corpo e mais sentido, mais significado para o meu trabalho. E aí, por eu ser do direito e ter esse vocabulário, esse conhecimento, essa coisa mais tradicional, vamos dizer assim, eu resolvi fazer uma especialização em imagem profissional, que me levou à especialização da imagem masculina, porque dentro das empresas a gente lida com homens e mulheres. E aí eu entendi que são universos completamente diferentes, querem trazer às vezes mensagens diferentes, e aí eu fiz essas 2 especializações. Então hoje eu atendo mulheres, homens e empresas que querem aprimorar a sua imagem, representar o seu valor através da imagem. Aí, nas empresas, a gente trabalha com esse manual de dress code, que é como se fosse um manual de vestimenta, um código de vestir. E aí entra desde roupa, tecidos, cores, calçados, acessórios, tudo respeitando a individualidade de cada colaborador, mas que represente o valor da empresa, né? O valor daquela marca, o que aquela empresa quer comunicar. E aí, dentro
atendendo pessoa física, eu monto estratégias de imagem. Então, mulheres que às vezes se vestem mais delicadas, mais femininas, querem comunicar mais autoridade, mais seriedade, é a hora de procurar uma consultoria de imagem para se valorizar. E os homens da mesma forma, procurar mais esse refinamento, porque a nossa imagem, ela fala antes da gente falar, né? A gente cria uma primeira impressão em 3 segundos. Então, quando a gente entende isso e cria uma imagem estratégica, facilita tanto negócios quanto relacionamentos entre si. É essa função da consultoria de imagem, é isso que eu faço hoje, assim, de modo geral. Então, já deu uma introdução ótima aí para a gente ficar na mesma página, né? E aí, você falando, eu lembrei, há muitos anos atrás, eu fui fazer um curso, não lembro o nome do curso, mas era na ISPM, em São Paulo. E o professor lá, do palco lá, tinha lá 50 alunos, 30 alunos, não sei quantos. E ele bateu o olho lá num grupo de pessoas, assim, e as pessoas não estavam com uniformes, era engraçado, assim, tu falou, lembrei disso. Eram roupas diferentes, assim, mas era um jeito, tinha um código. Sim. Tinha um código. Ele falou, vocês não são da empresa tal? Olha não lembro, só, assim, que e não poderoso. era uniforme, não era a roupa tá verde, tá amarela, não, era um jeito, eu não lembro qual era a empresa, mas eu lembro que ele, da frente, assim, ele notou e falou, vocês são da empresa tal. E isso é bacana, né? É bacana porque pode trazer muito valor para o tipo de negócio, depende do negócio, depende de muita coisa, mas certamente traz muito valor. Sim, imagina. Identificar a pessoa num olhar, assim, na roupa, e não é nem uniforme, é mais profundo ainda, né? Sim. Esse provavelmente tem um manual, essa empresa provavelmente tem um manual de vestimenta, né? Um manual de dress code alinhado, que faz com que os colaboradores, eles representem a marca da empresa, eles são um exemplo da cultura da empresa. Então, quando a gente leva essa cultura até a vestimenta, fica muito mais fácil de identificar, gerar sensação de pertencimento dos colaboradores. Sabe, o vestir a camisa é literalmente isso. Eu estou vestindo, ainda que não seja uniforme, que hoje em dia o uniforme não é muito comum, mas ter um código de vestimenta que represente a empresa facilita muito pro colaborador. Perfeito. E sobre a questão de imagem pessoal, né? Vocês trazem muito essa questão, o código de vestimenta talvez seja talvez secundário até, não sei se secundário é a palavra certa, mas assim o pessoal, né? O que a pessoa tem que transmitir para além de uma vestimenta. A vestimenta é complementar, não que é secundária, é complementar. Tem várias coisas que devem acontecer, porque só uma roupa bonita e a pessoa ruim, não sei se é a palavra certa, a pessoa não muito adequada, vai perder a marca da roupa, perde valor até, né? Pode acontecer isso. Então, assim, por outro lado, também tem muita gente que se veste de forma muito simples e que desagrega, né? Também, né? Desvaloriza, às vezes, a própria profissão da pessoa. Né? Então, essa questão pessoal é extremamente importante, né? Como que você conduz isso? Então, primeiro para a gente entender o que é uma imagem pessoal. Ela é feita por 4 fatores, que a gente chama de ABCD da imagem. A seria a aparência, então é realmente a roupa, a vestimenta. O B, o behavior, que é comportamento em inglês. Então, a maneira como você se comporta nos ambientes, como você entra, como você sai, como você está disponível, está fechado, como é que é o teu comportamento, se você é pontual, se você está sempre atrasado, tudo isso comunica. O C seria a comunicação, então a maneira como você fala, se você fala rápido demais, muito baixo, muito alto, muito devagar, tudo comunica. E o D seria a presença digital, ou digital presence, que seria como você está nas redes sociais, como é que está o seu site, como é que está o que você publica, se você tem ou não tem rede social. E aí, quando a gente fala de imagem, a gente une imagem pessoal, a gente une esses 4 pontos. E aí, tudo tem que ser coerente. Então, entra naquilo que você falou de adequado ou não. Então, quando eu estou num ambiente, por exemplo, muito formal, eu posso estar bem vestido, mas ainda inadequado. Eu posso estar de jeans e camiseta, mas para um ambiente muito formal, você vai estar inadequado. E não é sobre estar bom ou mal vestido. É entendendo o seu contexto social. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Eu vou trabalhar numa startup. E aí eu chego lá de terno, gravata e sapato.
destoa um pouco. Eu vou estar bem vestido, mas eu vou estar inadequado. Então, ter esse conhecimento de que esses 4 pontos da tua imagem pessoal tem que estar alinhado, de aparência, comportamento, comunicação e presença digital, e entender um pouquinho de adequação. Então, a gente consegue facilitar para os clientes essa visualização. Porque o que eu falo muito para os meus clientes é que eles não tem problema não saber. Não nos ensinaram, né? Na escola a gente aprende a ler, a escrever, mas não ensinam essa comunicação visual. Então tem que ter esse cuidado de entender, de primeiro aprender o que é essa comunicação visual, o que eu quero comunicar com a minha imagem e ajustar nesses 4 pontos, que aí fica fácil. Sempre começa de dentro para fora. Todos os meus processos trabalham primeiro o autoconhecimento, até com a empresa. Primeiro eu quero entender essa marca. O que ela quer comunicar, quais são os valores dela, o que ela quer transmitir, como é que ela quer que os clientes percebam ela. Aí, a partir disso, a gente cria a estratégia de imagem. Mas é muito de dentro para fora. Então, entender quem eu sou, o que eu quero comunicar, para daí transmitir através da minha imagem pessoal. E como você falou ali, o ABCD, o D de digital, né? É algo que anteriormente existia muito pouco. Eu, há uns 10 anos atrás, 10 anos atrás aproximadamente, eu contratava muita gente na função que eu tinha, que eu cuidava numa empresa aqui, então eventualmente estava contratando alguém, estava fazendo esse tipo de negócio. E, claro, já existia Instagram, já existia Facebook, enfim, eu não lembro exatamente o que existia, mas acho que essas coisas já existiam ali. E uma das coisas que a gente sempre olhava era essa parte digital, entende? Vamos contratar alguém para trabalhar aqui, dentro da empresa, administrativo. Pô, o que essa pessoa... nem sei se isso é 100% certo, 100% errado, mas eu fazia isso. Sim. Se eu tinha o nome da pessoa, eu entrava lá para ver qual era o perfil, como que ela era, para além da empresa. Sim. Porque assim, alguma coisa vai conciliar, alguma coisa vai ser... Né? A pessoa não é completamente diferente na empresa do que é na vida pessoal. Isso caminha muito próximo. Então, o digital é muito forte, né? Sim, ainda mais agora, pós-pandemia, né? Tu falou, tu fazia isso há 10 anos atrás. Imagina agora, em que a maioria das pessoas tem um perfil na rede social, às vezes tem LinkedIn, às vezes até no Google a gente acha. Então, tem que ter um cuidado e gerenciar essa parte também. Sim. Porque existe uma informação que fala que 80% dos candidatos são escolhidos em entrevistas de emprego pela aparência. Então, é isso, é olhar o currículo, às vezes eles pedem com foto já o currículo, olhar as redes sociais, olhar como ele se apresenta ali no dia da entrevista e ali, nessa primeira impressão, eles já são escolhidos. Então, é 80%, é um número muito alto para tu não ligar para isso, achar que não vai, que o teu currículo vai garantir. Nem sempre. Tem que estar muito, muito atento, né? Ao ambiente que vai frequentar. Até a palavra que vem para mim, a espécie camaleão. Acho que é no melhor dos sentidos, né? Sim. A pessoa não de ser falso, coisa tal, de mudar do nada, assim, mas no sentido de se adaptar, entende? Estamos num ambiente assim, eu vou trabalhar num ambiente mais corporativo, são advogados, tem que ser terno e gravata, não tem que chegar muito diferente disso. Né? Para estar muito diferente disso, a pessoa tem que estar talvez num outro patamar, é outra história, é outro esquema. Mas assim, para você entrar naquele fluxo ali e para ser aceito né? Para te aceitarem ali, outros se adaptam, ou senão tu já sai com alguns pontos negativos ali, porque já não vão te dar atenção. E o que eu gosto muito de lembrar aos clientes, quando eles falam, minha empresa é muito formal, ou não quer se vestir dessa forma, talvez aquele ambiente não seja para você. E tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar numa carreira a vida inteira, mas entender que certas carreiras, certos ambientes exigem alguns códigos visuais. E se você não está disponível a se vestir daquela forma, a ponto de valorizar e respeitar o ambiente que você frequenta, talvez aquele ambiente não seja para você. Talvez esteja na hora de procurar novos ares, às vezes exercer a mesma profissão, mas em outra empresa, né? Mas a gente tem que representar os valores da empresa que a gente trabalha ou do ambiente que a gente frequenta, até como sinal de respeito por quem trabalha conosco, para os nossos clientes. Então, tem que ter esse cuidado. E, Gabriela, de forma mais prático, vamos supor que alguém que está nos assistindo queira contratar um serviço nesse sentido, né, de uma consultoria de imagem, né? Como efetivamente isso
acontece, né? Acontece, certamente vai ter as conversas, entrevistas, talvez um briefing do que a pessoa imagina que queira ser. Uhum. E quais as etapas, né, que vai vencendo, quanto tempo pode levar. Eu sei que isso vai variar bastante, mas só para dar um norte aqui para Sim. nós. A consultoria completa, que eu chamo, né, para pessoa física, ela acontece em mais ou menos 5 encontros. Então, no primeiro, a gente se conhece, eu respondo um formulário, faço algumas perguntas para realmente entender esse lifestyle, como é que é a rotina desse cliente, o que ele faz, qual é a demanda que ele mais precisa para o ambiente de trabalho, se tem algum evento específico durante a semana ou durante o mês que ele gostaria de uma vestimenta diferente, entender qual é o ambiente que ele frequenta. E aí, nesse encontro, a gente faz também o teste de coloração pessoal. Normalmente, as mulheres gostam muito. Homens, eu deixo mais livre, se quer ou não quer fazer a coloração pessoal, para descobrir quais são as cores que melhor harmonizam. E a gente... Como que chega na questão das cores? É um teste. É um teste, vai falando de coisas que gosta, não gosta? Não, é pela pele. Então, a gente faz na luz natural. Aí eu tenho os tecidos. Porque o que é a coloração? É a harmonia, equilíbrio. A consultoria de imagem como um todo trabalha como um equilíbrio. Sim, então, eu vou procurar, né? A gente vai descobrir, aliás, qual a cartela que melhor equilibra com a tua beleza natural. Porque se a gente olhar qualquer pessoa, a gente vai ver o cor de pele dela, dos olhos, da sobrancelha, do cabelo, tudo tá harmônico. Então, se eu coloco uma cor que cria um desequilíbrio, ela vai chamar mais atenção do que a própria pessoa. Quando eu tenho as cores que equilibram com aquela pele, fica harmônico, fica com um aspecto mais saudável a pele. Então, é um teste feito na frente do espelho em que eu vou passando os tecidos e o cliente vai observando comigo. Aí, além da coloração pessoal, a gente faz uma análise de visagismo, que eu analiso as linhas do rosto e molduras e feições, para pensar num corte de cabelo, nos acessórios de óculos, né, brincos para as mulheres, para que fique também harmônico com o rosto. E, claro, corte e coloração de cabelo. E além disso, a gente faz análise de proporção corporal, que é para descobrir qual a proporção corporal do cliente, para eu sugerir as modelagens que melhor valorizam aquele cliente. Então, passada toda essa etapa de pesquisa, além disso, a gente faz algumas referências de imagens. O que tu gosta, como é que tu se vê. O cliente começa a pensar nessa imagem que ele quer construir. Eu quero uma imagem de um homem de autoridade, com força, ou uma mulher delicada, feminina. Eu peço para ela me mandar imagens do que é isso. O que é esse homem forte, com credibilidade, com autoridade? O que é essa mulher delicada, feminina, no visual dela? A partir disso, eu faço alguns testes para entender o estilo de cada um. E aí eu junto todas essas informações e apresento um dossiê. Um dossiê personalizado, com sugestões de blusas, calças, sapatos, cabelo, maquiagem, bolsas, acessórios, cintos, gravatas, paletós, cores, modelagens, tecidos, tudo bem específico e personalizado para o cliente. A partir desse dossiê, a gente começa as etapas práticas, que é a análise de guarda-roupa. Então, a partir desse dossiê, a gente vai no guarda-roupa e analisa o que fica e o que não faz mais sentido. Vai na casa da pessoa fazer isso? Vou. Ou faço online também. Online. Normalmente, homem, quando eu não conheço, eu faço online, né? Pra gente ter mais liberdade. E se não, eu vou na casa da pessoa. E aí vou e analiso junto com ela. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. A gente separa em pilhas. Daquilo que faz sentido, eu monto uma lista de compras para ele. Então, tá precisando de mais peça básica, mais peça-chave, mais peças diferentes. A gente vê que tu tem muita roupa de lazer, pouca de trabalho, ou vice-versa. A partir disso, eu faço a lista de compras. Lista de compras montadas, a gente vai para uma experiência de compras. Então, eu vou nas lojas antes, faço uma pré-seleção, separo de acordo com o tamanho e a proposta do cliente. Depois, eu vou com ele prova comigo, compramos, claro, tudo dentro de um orçamento que ele me passou antes. Então, eu vou na loja, separo, eu achei essas lojas, mais ou menos está batendo com o teu orçamento, vamos aprovar? Vamos, a gente prova, comprou, a gente volta para o guarda-roupa para juntar aquilo que ficou no guarda-roupa dele com as compras que a gente fez. E aí, prova e fotografa, a gente faz a montagem de looks. Então, ele vai provar essas roupas de diferentes, por exemplo, vou pegar a mesma calça, vou combinar com 3 camisas diferentes. Com a mesma calça, ele vai ter 3 composições diferentes. Vamos botar um blazer, já sobe para 4 composições. E aí eu fotografo essas composições e entrego para ele depois um dossiê comentado. Se ele tá com dúvida, daqui 2, 3 meses, eu não lembro mais aquela combinação com essa calça, com esse blazer. Ele vai lá, olha no dossiê e tem lá um guarda-roupa dele montado com os looks.
e tudo isso eu entrego para o cliente. Então, normalmente é esse o processo que a gente faz, é a consultoria mais completa. Leva em torno de 1 mês e meio a 2 meses, dependendo da agenda do cliente. Tem cliente que quer acelerar e disponibiliza a agenda, um encontro a cada semana, daí o processo vai mais rápido. Tem outros que levam mais um tempinho. Sim, perfeito. E tem uma idade para fazer isso? Por exemplo, um adolescente pode fazer? Pode, eu já fiz, mas eu sempre faço com assessoria da mãe, né, para que a mãe esteja junto comigo, para que tenha esse conhecimento. E adolescente está passando por uma fase bem confusa, assim, né? Quer já ser adulto, mas não quer sair da infância, então é mais delicado. Mas pode fazer sim. Normalmente eu faço mais a coloração pessoal. Vai descobrir as cores, vai mudar um pouco o cabelo, já vai se sentir mais segura para essa fase. E data assim para frente, atendo desde idosos que estava trabalhando e daí se aposentou e não sabe mais se olhar no guarda-roupa, assim. Então é tudo, cada momento da vida às vezes requer uma mudança. E aí elas me procuram. Possivelmente seja mais produtivo alguém, um adulto, já adulto, né? Claro que dá para fazer adolescente, mas aí faz uma etapa da... Porque é muito confuso, muito, né? O adolescente não sabe muito, e não tem tanta clareza, não sabe nem né? vai trabalhar direito ainda, então... não tem tanta clareza. E às vezes quer pular etapas, né? Já quer se vestir como uma mulher adulta e tem que ter esse cuidado. Mas todas as idades é possível, só não criança. Criança realmente deixa a criatividade explorar. Em relação aos clientes que você atende, acredito que seja a grande maioria de profissionais, de pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Sim. Tu falou que tem os aposentados, pode acontecer alguém que chegou numa outra fase e quer estar adequado para essa fase também, mas a grande maioria deve ser profissionais, né? Tem as mães, às vezes, que passam por essa mudança, né, da maternidade, daí já não se encontram mais, mas a maioria é quem está num momento de crescimento na carreira. O que eu percebo muito, pessoas que investiram muito, já fizeram muitos cursos, têm muito conhecimento, mas a promoção não chega, ou ainda não galgou o profissional que quer, não consegue dar valor nos serviços como gostaria. Então, está nesse crescimento, mas sente que está faltando alguma coisa. E não é mais um curso, não é mais uma pós-graduação, uma especialização. Às vezes é cuidar dessa imagem estratégica, para que a imagem reflita todo o valor que você tem. Então, normalmente são assim, pessoas querem ser promovidas, querem ser mais valorizadas, mais reconhecidas, e já não sabem mais que curso fazer. Porque não precisa, na verdade, é só externalizar esse valor, esse conhecimento que já tem, através da imagem pessoal. Perfeito. Isso faz total sentido, né? Algumas vezes, um número que você passou ali de 80% que já ganha uma pontuação positiva pela aparência. Pela aparência, coisa e tal, isso é extremamente pesado aí nos indicadores, né? Sim. Então, nesse sentido até, Gabriela, o que as pessoas podem notar ou atentar para chegar mais preparado, eventualmente, numa entrevista, mas até nas questões de trabalho. Então, aqui, a minha cena aqui é mais condominial, né? Os síndicos, né? O síndico, você mora em condomínio? Moro. Então, tem as reuniões, tem as assembleias de condomínio, tem um síndico indo todo dia lá no condomínio visitando, ele chega lá vestido com uniforme, talvez, sem uniforme, ele vai de bermuda, ele vai de calça, ele vai de camiseta, ele vai de camisa social, cada um usa de um jeito, né? Mas, eventualmente, se eu falar de um condomínio no litoral, faz total sentido ele chegar de boné, uma camisa, talvez, e uma bermuda, porque ele vai andar num home club gigante, vai passar o dia inteiro lá, de bermuda. Talvez faça sentido, não estou nem afirmando isso. Mas... talvez em Joinville já não faça sentido andar de bermuda e chinelo. Sim, né? não recomendo. Não faria sentido trabalhando assim. Imagino que não. Mas quais as oportunidades, os insights que tu pode trazer em relação a isso para que o nosso ouvinte síndico, nosso ouvinte profissionais liberais possam atentar para que não errem coisas mínimas, né? Se puder trazer alguma coisa nesse sentido também. Sim, vamos pensar que o síndico é a autoridade do condomínio, né? Ele é o prefeito daquela mini cidade. Então, é natural que ele traga algum ponto de autoridade na vestimenta dele, para que os moradores vejam nele, opa, vamos respeitar que é o síndico. Então, realmente, bermuda, chinelo não é o que eu recomendo. Se tiver uma camisa de uniforme,
tá bom também. Se não, às vezes uma camisa social mais fresquinha, num tecido de algodão, porque eu sei que é corrido, né? Uma calça jeans sem rasgos, sem tantas manchas, ou até uma calça chino, que é uma calça social. Para as mulheres, pode ser uma saia, um vestido mais, né, mais abaixo do joelho, trazendo mais autoridade, assim, mais refinamento, camisa, ou camisa de tecido plano, que é aquele que não estica. E atenção aos detalhes, eu acho que esse é o maior cuidado. Então, o calçado, seja o tênis ou um sapato, sempre limpo, sempre com aquele aspecto de bem cuidado. O cabelo penteado, seja homem ou mulher, né, bem cuidado. O rosto, aquele aspecto, a visão positiva. Então, ter esse cuidado é muito importante, no todo, assim. Atenção aos detalhes, desde as unhas ao cabelo, ao calçado, o caimento das blusas, né, das calças, nada muito largo, nada muito ajustado. Evitar esses ruídos de imagem que eu chamo. Então, atenção aos detalhes e lembrar que, para o síndico, você é a autoridade daquele condomínio. Então, você tem que refletir essa autoridade na vestimenta para que os moradores, para que os prestadores de serviços, fornecedores também te levem a sério. Sim. Então, ter esses cuidados é importante. E é no detalhe, assim. Sim. Tá falando isso, eu não vou lembrar a palavra certa, mas a minha esposa fala ponto de contato, talvez, não lembro, assim, em relação a acessórios, né? É um cuidado que tem que ter, né? Sim. De, ter um brinco, um colar e uma pulseira. Não, mas aí não bota uma pulseira, bota 4 pulseiras, 5 anéis. Sim. Então, isso para mulher, né? Mas o Tem homem que ter uma também, né? O homem harmonia. também, né? Bota uma corrente e mais uma corrente, mais um anel, 3, 4 anéis. Relógio grande. Um relógio muito grande, talvez. Tudo depende do que a pessoa faz, para onde vai. Não, é um influencer, talvez caiba bem ele, até porque está ganhando com aquele relógio no pulso, alguma coisa, talvez, né? Mas são pontos que é no detalhe que vai fazer a diferença. Sim, é sempre bom a gente pensar o que eu quero comunicar com a minha roupa, com a minha aparência hoje. Qual a mensagem que eu quero transmitir? Eu quero chamar a atenção? Então, talvez muitos acessórios é o caminho. Sim. Não, eu quero trazer autoridade, refinamento, força. Então, cuidado com esses exageros. Cores também muito intensas, muito fortes, muito vibrantes, também não recomendo. Então, é ter esse cuidado. Qual é a mensagem que eu quero transmitir? Nesse ponto, principalmente se você não tem conhecimento, não está assessorado, menos é mais. É melhor, mais seguro tu ficar no padrão, com cuidado, atenção aos detalhes, do que colocar demais e até nem representar quem você é. A questão, na linha que está falando, a questão não é tá errado, não tá, como que eu posso dizer, não é que tá errado, é que tá levando informação, como que eu posso puxar isso? Tipo, tu falou ali, eu vou no ambiente corporativo. No ambiente corporativo, talvez, naquele ambiente corporativo, não caiba um monte de joia, um monte de coisa, um calção, uma bermuda. É inadequado, né? Inadequado, né? Mas a questão não é o tipo de vestimento, a questão é o ambiente que ela vai estar. Sim. Porque eventualmente ali estaria errado, na praia estaria certo. Sim, ou sim. numa balada, sim. né? Depende aonde vai. E eu acho que o que mais importa é o que você falou, o que a pessoa quer comunicar com aquilo, né? Sim, sim. Porque ela vai conversar sem falar, né? Sim. Vai chegar e vai se apresentar. Essa é a função, né? A ferramenta da comunicação visual. Transmitir uma mensagem sem você precisar abrir a boca. Então, ter esse cuidado é importante. Porque você está carregando uma mensagem. Às vezes ela pode ser de desleixo, de descuidado. Ou às vezes ela pode ser de segurança, de confiança, de autoridade. Então, tudo comunica. Quando a gente tem esse conhecimento, facilita. E como que pode impactar dress code, né? Isso, código de vestimenta. Dress code. Como que isso pode impactar no meio corporativo, no meio condominial, quando fala dos síndicos, os nossos prestadores de serviços, tem várias empresas, inclusive que nos patrocina aqui, tem lá mais de 100 funcionários, o Grupo Torre e várias outras ali. Então, como que um código desse pode colaborar num ambiente corporativo, dentro do ambiente corporativo e dali para fora? Sim. Por exemplo, a empresa que eu comentei ali, a Brasil também tem um monte de funcionário, todas as empresas têm funcionários, né? Mas eles precisam comunicar entre eles
dentro da estrutura. Ali precisa ter um ambiente respeitoso, um ambiente colaborativo, que venha a somar, cada pessoa venha a somar também com o seu visual, mas dali para fora também, né? E como que esse código pode colaborar com isso? Então, o código, quando ele é bem construído, ele reflete os valores da empresa. Então, uma empresa que é mais alegre, divertida, mais fluida, ela vai trazer pontos nesse código de vestimenta que refletem esses valores. Já uma empresa mais tradicional, vamos pensar uma instituição financeira, uma empresa, um escritório de advogados, ele vai trazer alguns elementos, alguns valores mais importantes, como tradicionalismo. Então, tudo comunica. E quando a gente percebe esse manual de vestimenta adequado com esses valores da empresa, todo mundo ganha. O colaborador se sente mais seguro, porque ele sabe o que vestir, então ele sabe quais lugares que ele vai para comprar, que roupas que ele vai usar, ele monta um guarda-roupa para ir para o trabalho e ele se sente seguro. A empresa tem essa segurança porque o empregador, né, o colaborador está alinhado com a proposta que ela tem, e o cliente valoriza muito o cliente porque ele vê esse valor desde a primeira ponta. Então, ele chega lá numa loja, chega lá para conversar com o colaborador, ou ele recebe a visita desse colaborador no ambiente dele, e ele sabe, como um exemplo que ele falou no começo, aquele palestrante sabia que aquele grupo era daquela empresa, porque visualmente já estava trazendo essa segurança. Existe uma pesquisa que diz que 20% do nosso poder de compra está na primeira impressão, na vestimenta, na aparência. Então, é muito bom, né? É aumentar em 20% o teu faturamento, 20% as tuas vendas, cuidando desse pequeno detalhe que é a vestimenta, que é a primeira impressão. Sim. Então, o colaborador fica mais seguro, a empresa ganha em pertencimento, porque os colaboradores se sentem mais pertencentes, e o cliente se sente mais seguro e compra mais. Então, tudo ganha, desde dentro para fora. Perfeito, perfeito. Estamos caminhando para a nossa finaleira já, tá? Que bom, que rápido, né? O papo foi bom. Passa rapidinho. Quero deixar aqui minha gratidão a você por estar aqui colaborando conosco, com o nosso canal DomusCast. Para mim foi importante entender, e já vislumbrei algumas coisas aqui. E deixo aqui minha gratidão a você e mais um espaçozinho para você trazer mais algum comentário aí para a gente ir finalizando. Ah, legal. Eu que agradeço, Marcelo. Muito bom estar aqui. Eu gosto muito de levar conhecimento, então toda oportunidade que eu tenho para falar do meu trabalho e também levar um pouco de conhecimento, eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. E dizer para você que não é difícil, sabe? É simples, é pensar em você, na sua melhor versão, em como você pode se apresentar para você mesmo, para quem trabalha com você, para os seus clientes, de uma forma mais segura, mais confiante e prática. O meu trabalho, ele parece novo, mas né, a profissão de consultoria de imagem tem aí há mais de 20 anos, ela cresceu muito pós-pandemia, e eu percebo o quanto faz diferença na vida das pessoas. Hoje, inclusive, recebi um feedback de uma cliente que fez a estratégia comigo, que ela falou, as pessoas estão vendo, o feedback das pessoas que trabalham comigo está muito legal, as oportunidades estão surgindo. Então, é uma pessoa que super dedicada na área dela, que não tinha esse conhecimento de investimento, e quando passou a ter, as oportunidades na carreira aumentaram, com o marido mudou. Então, é simples e dá um resultado bacana visualmente, sabe? Até em autoestima, autoconfiança, tudo muda quando a gente olha para si e decide externalizar a nossa melhor parte. E eu tô aqui para ajudar, seja pessoa ou empresa. Perfeito. O meu papel é levar mais conhecimento. E até mesmo complementando, a pessoa pode ter ganhos aí, inclusive financeiros, né? Porque assim, vai comprar coisas certeiras, né? Não vai comprar coisa que tu não vai saber como combinar. Sim. Homem não tem muito esse problema, talvez, né? Mas tem também, né? Tem também. Tem. Mas assim, esse problema, eu digo, de ficar em dúvida. Bom, eu fico em dúvida algumas vezes e aí eu saio pelo simples, que talvez eu erre algumas vezes, Sim. muitas vezes. Então, a pessoa saber o que vai comprar, saber onde vai investir, saber como combinar as coisas, isso no fim traz um ganho financeiro, porque tu não precisa comprar, tu não vai comprar coisa que tu vai deixar no teu guarda-roupa sem usar. Sim. Porque tu comprou coisa certeira. No corporativo é isso aqui que eu vou usar, no lazer é isso aqui que eu vou usar.
E é isso aí. Sim. E aí até de tempo, né? Sim, Ele vai... é uma economia de tempo, de dinheiro e ainda uma possibilidade de novos ganhos. Sim. Porque quem cuida da aparência tem ao menos 7% a mais de salário. Saiu uma pesquisa também da Harvard falando sobre isso. Então, tu ganha em salário e ainda para de perder dinheiro com compra errada. Então, né, financeiramente é um investimento que tem Vale a retorno, pena. que vale a pena, sem contar o tempo. Maravilha, então, muito grato. Obrigada Quero também. agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, Casa Calante e a Surface Lake, que trouxe isso daqui para nós. A B Brasil vai aparecer aqui também, produtos de higiene, a BB Garantia e Cobrança, o próprio Sicredi, onde nós estamos, a Diviniz, a ESA Motobombas, a Shelby, a Sync Condomínios, o Grupo Torre, Portaria e Limpeza, o Aswork, onde nós trabalhamos juntos lá, né? O Roof Cooling, Rooftop, são as empresas que têm apoiado aí o nosso Domuscast e toda essa cena condominial de construção civil. Então fica a minha gratidão novamente e a você, nosso ouvinte, minha gratidão também e até o próximo. Muito obrigado.